Universidade Federal do Maranhão. Patrocínio Banco do Nordeste, Brain IT e Itaú. Política. Estamos agora no horário de política, estamos com Felipe Clã aqui no Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Felipe. Bom dia, Felipe Clã. Bom dia, Adalberto, Mayra, olha que beleza, o grande Borges hoje dando sua presença, né? É muito bom ver o Borges aqui na tela. E lembrando que os ouvintes, eu e os ouvintes dessa Rádio Verdade, Rádio Universidade, ficamos muito satisfeitos em saber que Borges está presente visualmente, meu caro Adalberto e Mayra. Muito bom mesmo. É verdade, verdade. O pessoal só conhece a voz, né? A voz é que ela vai longe, né? A voz vai longe no rádio, né? E hoje, claro, contando com as tecnologias, a evolução da comunicação, temos a imagem, né? O rádio ele não é hoje só voz, ele é imagem também. E, enfim, muito bacana mesmo nessa participação hoje, a partir de hoje, através de vídeo também aqui com Borges. E com certeza mais audiência para o jornal. Claro, com certeza. Até porque a nossa audiência já aumentou bastante, né? Com a chegada aqui de Felipe Clã, porque no vídeo era só eu e tu, Mayra Nogueira, né? Aí Felipe chega, depois Borges, e vão chegando, né? Vai só aumentando, e a coisa boa é justamente essa, né? Aqui só enche, né? E tem espaço, né? Antigamente falava, né? Você usa Rexona, sempre cabe mais um, né? Olha, o Rexona, isso aqui denuncia a gente, a nossa idade. Mas vamos mudar de assunto, vamos embora para o que é importante de verdade mesmo, que é o acompanhamento da política aqui em nosso estado. Felipe Clã, vamos começando, por favor, falando justamente sobre o que é o assunto que se fala o tempo todo, né? De uns dias para cá. Aliás, já tem um tempo, né? Enfim, vamos lá. Ministro, em vez de ministro controlar a imprensa, né, e também blogueiros, que tal o Congresso Nacional aprovar concurso para ministro do STF com mandato de 7 anos? Olha, essa é difícil. Mas vamos lá. Então, é cada um a cada dia, não é verdade? Olha, está cansativo já isso, né? Já está cansativo. Essa coisa de ter usado o carro oficial, isso já passou. Vai lá e diz, olha, foi um lapso, ou então não teve o lapso, está aqui a prova. Né? Mas ficar querendo botar fumaça, fazer neblina, e agora resolveu definitivamente partir para cima da imprensa, para constranger a imprensa. Eu estou falando do ministro Flávio Dino e do ministro Alexandre Moraes, que vieram com aquela famigerada, né, questão de terem tirado o direito dos jornalistas, né, estar respaldado por meio de um diploma, de uma universidade, né? Eu não me lembro se o Alexandre é professor. O Flávio eu sei que é professor da UFMA, né? Ele não estava lá, nenhum dos dois, na época da votação, e vi até um comentário meio que pernóstico, com todo respeito ao ministro Alexandre, em relação à ministra Carmen Lúcia, né, dando a entender que ela estava lá e tirou o direito do diploma. A questão é que estão querendo constranger a imprensa, a verdade é essa. Né, dizendo que sem diploma vai ter mais ou menos uns 200 blogueiros, né, do PCC. Que é isso? Pelo amor de Deus, tenha um discernimento, como dizia os velhos da nossa época, tenha postura, menino, sente direito, entendeu? Fale o que é. Mas a questão é que eu fiz essa brincadeira. Bom, se querem mexer com a imprensa, sem problema nenhum, né? Vão entender a força da imprensa. Talvez a imprensa seja mais poderosa do que esses 3 poderes que não servem para nada para esse país, lamentavelmente. Mas por que não agora
instituir um concurso público, porque nacionalmente a gente possa escolher quem é um ministro. A gente escolhe o presidente, o deputado, o senador, por que não o ministro do Supremo? Ah, não pode. Não pode por quê? Ele faz concurso público? Não, ele é o QI, é quem indica, ou seja, a colegagem do presidente da República da época. Não é? Não fomos nenhum de nós que colocamos esses ministros aí para estar dizendo que a imprensa ou a ferramenta blog pode ser usada. A justiça também pode ser usada para coisas ilícitas, quantos e quantos juízes nós já vimos. Agora, uma coisa é verdade, nós temos que acabar com essa coisa do mandato ad eterno, 75 anos de idade. Isso é uma piada. Nenhum tipo de trabalho nesse país tem essa estabilidade. Então está na hora de botar, vamos dizer, de 7 a 10 anos, um ministro desse, para que possa entrar novas cabeças, para que eles não se acostumem na cadeira, para que eles não utilizem de forma particular, né, esta toga. Mas fica aí a minha indignação, literalmente. Olha, ontem o que tinha de grupos, né, eu participo de grupos de jornalistas em São Paulo, Rio, Brasília, a velha guarda principalmente, era um negócio assim absurdo, né? Absurdo. A indignação desses profissionais que levam a verdade para a população. Eles não gostam da imprensa, a verdade é essa. Eles não gostam porque nós trabalhamos todo santo dia pela população, não por eles, meu caro Adalberto. Felipe, outro ponto em questão está sendo bastante problematizado também é a da confissão do depoimento, enfim, acho que é depoimento o termo correto, né? Do que está sendo utilizado, claro, né, como embasamento para tudo isso, justamente de um assassino, confesso, condenado, né? Tudo está no declaratório dele, né? Então a gente não está por dentro do que é essa investigação, enfim, como isso está acontecendo, se tem outras coisas aliadas a isso para o avanço dessas questões, né? Mas assim, basta só a pessoa falar e está tudo resolvido, digamos assim, né? Para determinar coisas no nível da justiça? É isso? Não sei. Daqui um pouco vai ficar do nível da justiça, vai chegar nas famílias, né? Uma pessoa vai chegar lá e vai dizer que o fulano, que o Adalberto não é um homem sério, um homem digno, entendeu? E o Adalberto vai ser condenado por isto. A questão é que este rapaz matou 2 pessoas, ele não matou uma pessoa só, ele matou 2 pessoas, nós temos que lembrar isso. Ele foi condenado na instância correta, e de repente vieram dizer que ele deu depoimentos, né? De repente vieram dizer que ele estava sendo assassinado no presídio. Ou seja, quer dizer que todo mundo que tiver suspeita de estar sendo assassinado por facção, ou por gente do governo, ou pela própria polícia penal, né? Tem que ser transferido para presídios federais ou presídios ligados ao Supremo Tribunal Federal. Olha, isso está virando um absurdo. Nós estamos quebrando todas as hierarquias, entendeu? Não é derrubar uma cerca de madeira, é derrubar uma muralha que se chama Constituição. Não há mais como. Quer dizer, o cara diz, olha, eu frequentava o Palácio, né? Tão fácil de comprovar isso. O Palácio é altamente vigiado, nós sabemos disso quando a gente vai. Eu trabalhei anos no Palácio. A minha entrada e minha saída era vigiada o tempo todo, entendeu? Então, assim, parem com isso está fazendo um mal imenso para a população está assistindo isso, e as pessoas que eu encontro na rua, todas me dizem a mesma coisa, sabe? Precisa-se ter vergonha na cara, precisa-se ter discernimento. Agora, uma coisa eu queria saber, se a Procuradoria-Geral da República
autorizou o vazamento dessas informações. Se esse depoimento desse Gibson foi autorizado e foi acompanhado pela Procuradoria-Geral da República. Se não, definitivamente eu vou entender que o Supremo Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, virou uma delegacia de polícia de qualquer bairro do Brasil, meu caro Adalberto. Felipe, dentro desse espectro também tem o ministro Fachin, né, tentando recuperar essa credibilidade do STF através aí de cartilha, né? Olha, deixa eu dizer uma coisa, sabe qual é a pergunta que roda aqui entre os advogados e coisa? Que botaram agora definitivamente a corda no pescoço do Fachin, porque todo mundo disse que o Fachin entrou com aquela áurea de que iria limpar o nome do Supremo Tribunal Federal através dos penduricalhos e outras questões, e nós não estamos vendo isso. O que a gente está vendo é pedindo relatório, né? Até agora eu não vi ninguém julgado. Eu gostaria muito que eles pedissem também tudo do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do TSE, e botasse explicitamente para a população entender onde é que está sendo usado o seu dinheiro. Mas a questão é que os advogados do Brandão entraram mostrando esse impedimento, mostrando o equívoco absurdo que qualquer leigo pode entender que o Supremo Tribunal Federal não deveria estar julgando esse, vamos dizer, capcioso processo contra o governador e seus aliados. Volto a repetir, sem medo de errar, é um processo eleitoral como todos que eu assisti em todas as eleições nos últimos 40 anos. Né? Aqui já se matou gente para se ganhar a eleição, e se descobriu que a pessoa estava viva em outro estado, e quando foram anunciar no último programa eleitoral, né, que derrubaram a luz do Maranhão, meu caro Adalberto. Olha só, dentro dessas questões todas, né, veio aí a crítica de um ex-ministro, o Marco Aurélio Mello, né? Mas ele é sempre crítico a tudo, né? Ele é aquela figura do contra sempre, né? Mas é até normal isso, né? Mas ele já não faz mais parte, né? Mas, enfim, ele está lá e também teceu a sua crítica ao Supremo Tribunal Federal, né? Se isso vai incomodar os atuais ou não, essa que é a questão também, né? Olha, devem estar dizendo assim, está velho, está senil, né? Já está... É a velha desculpa que eles encontram. O Marco Aurélio sempre foi um homem muito severo, né, em cortar a própria carne, principalmente do Supremo Tribunal Federal. Né? Ninguém partia dentro do Supremo, nem um membro queria partir para... debates com ele, né, confrontos, mas ele tinha uma grande vantagem. Quando ele entrava para apaziguar, né, ele era muito escutado pela sua capacidade, pelo seu volume de conhecimento jurídico. A questão é que ele chamou a atenção exatamente do que o Brasil todo está se perguntando. Os processos do Brandão e outros são de alçada do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem que ser uma delegacia de apuração, né? A Procuradoria-Geral obrigatoriamente não tem que ser consultado, né? O ministro não tem que ser responsabilizado se não escutar ou se não entender o que a Procuradoria-Geral da República colocou lá no seu parecer, porque tem uma coisa, quando o juiz erra, entendeu? Ele precisa depois ser julgado. Mas quem é o presidente do CNJ? Exatamente o presidente do Supremo Tribunal Federal. Essa Constituição de 88 teve erros gravíssimos, principalmente, meu caro Adalberto, na questão da justiça. Nos outros poderes, nem tanto,
mas na questão da justiça, ela é intocável com essa Constituição que nós temos. Hora de uma grande mudança no Senado para nós podermos ter uma justiça em que todos possam se sentir, ao menos, julgados de forma correta. Meu caro Adalberto, Mayra e Borges, e ouvintes da nossa Rádio Universidade. É isso aí. Teve participação aqui pelo WhatsApp, o 992-17-2647, você pode mandar mensagem também. Foi a do Josimar, né? Josimar afirmando aqui, né? Mandando seu comentário. A imprensa também não deixa a desejar em relação a servir o país, né? Ele falou aqui em relação ao comentário, Felipe, sobre os três poderes, né? Obrigado pela participação, Josimar, né? Mas, assim, todos os poderes, né, inclusive a imprensa, né, que é considerada aí o quarto poder, né, não sei se ainda é o quarto poder, mas precisa ter a sua função também, né, junto com os poderes realmente, de fato, constituídos, né, e cada um fazendo a sua parte. A crítica, ela é de natureza, né, é da natureza, deve vir de maneira totalmente normal, né? Criticar é normal, aceitar a crítica também, procurar melhorar. Isso vai para tudo, né? O Supremo, o Judiciário, enfim, Executivo, Legislativo e a imprensa também, tá? O que se faz aqui é o normal. A gente, como imprensa, procura ver os vários lados e trazer aqui as pontas, né, que estão soltas também para o debate, para que a gente tenha um todo, uma visão de todo, né? Mas lembrando, né? Cada um tem uma visão, cada ponto de vista é a vista de um ponto. Não é isso, meu querido Felipe Clã? Só lembrando uma coisa que é muito importante para que os nossos ouvintes entendam que esse jornal não é um jornal investigativo. Nós não fazemos investigação. Nós damos a notícia e nós fazemos a análise dos fatos que estão aí registrados, inclusive nos sites oficiais dos três poderes. Não é verdade? É claro que a imprensa erra. Se todo mundo erra, se nós como pessoa erramos, é claro que a imprensa erra. Agora, querer utilizar a imprensa para dizer que a imprensa pode ser utilizada por bandido, olha, é perigoso, viu? Mas vamos ver qual vai ser a reação dos nossos amigos da comunicação nacional. Por enquanto está ficando esquisito. E um detalhe, estão querendo botar a imprensa um contra os outros. Esse filme nós já assistimos. Façam não, nós somos muito mais inteligentes do que vocês nesse sentido. Nós sabemos nos proteger. Atacar talvez não, mas a imprensa sabe se proteger destes senhores que querem mandar, até no diploma, dos jornalistas e de radialistas, de pessoas que atuam na verdade da comunicação e da notícia. Meu caro Adalberto. Felipe Clã, muito obrigado aqui pela presença. A gente espera você amanhã, claro, com mais comentário de política aqui no Jornal Rádio Universidade. Um bom dia! Bom dia, Adalberto. Mara Nogueira, vamos para o break. Tem dica saudável e em seguida Borges Júnior com notícia. Vamos nessa. Estamos já de volta. Dica saudável.